Amém, igreja. Só os vivos, né, falam amém. Amém. Eu sei que a máscara atrapalha um pouco, mas vocês têm voz de muitas águas. Amém. Para mim é um privilégio, né, de estar aqui pregando a palavra, testemunhando da minha vida, daquilo que eu tenho vivido. A melhor coisa é quando nós somos testemunha da palavra de Deus. Amém? E nessa noite não vai ser diferente. Nós estamos no ano da missão. Amém? 2021 é o ano da missão. Qual é a sua missão? Amém? Qual é a sua missão? Eu sei qual é a minha missão. A gente tem que saber qual é a missão que nós temos diante do Senhor, na presença dEle, para podermos fazer aquilo que nos aprouve. Amém? Vamos colocar de pé um pouquinho? Aleluia. Vamos orar? Amém, Jesus. Aleluia. Essa noite, né, tá uma atmosfera muito gostosa. Aleluia. Embora assim, o culto fé é um culto que... é um culto fé, né? É como a palavra disse. E pastor, é tão forte, né, que eu sei que tudo é na direção do Espírito. O pastor disse para mim assim: se eu não chegar a tempo, você abre o culto, né, e vai indo, né? E aí, eu já tinha separado a palavra que eu iria abrir o culto esta noite. Eu estava orando, né, e pedindo ao Senhor, né, Senhor, me dá uma palavra para mim abrir o culto desta noite. E eu printei ela aqui no celular, né, e falei assim: Simone, se não for Deus, é o que então? Exatamente, Hebreus 11, versículo 1. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Aleluia. Amém? Então, olha, é Deus purinho, pode ter certeza que Deus, Ele vai falar conosco nesta noite. Aleluia. Amém? Eu tenho certeza daquilo que Deus vai falar comigo. Aleluia. Porque eu tenho certeza, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Aleluia. Amém? E primeiro vem aqui para depois sair e falar contigo. Amém? Você que está do outro lado, né? Que está aí online ouvindo essa palavra, abra seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta noite, papai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Para mim, Senhor, sempre será um privilégio de falar dos teus maravilhosos feitos, de falar tudo aquilo que o Senhor tem feito em mim e através de mim. Papai, que o Senhor nesta noite usa a minha vida como um canal de bênção. E eu cancelo toda ação do inimigo, tudo aquilo que queira impedir o mover e o agir do Senhor, toda distorção de mente, toda distorção de palavras, papai. Que o Senhor dê uma mente cativa à tua palavra e nos dê um coração ensinável, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tenha para falar conosco. Meu Deus, que o Senhor cumpra em nós a tua vontade e o teu querer. Abençoa os irmãos que estão aqui nesta noite e aqueles que estão do outro lado assistindo, Senhor, também este culto online. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha casa, sobre o meu lar, a minha família, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa e sobre a família deles e sobre as nossas vidas, Senhor. Não vale nenhum encantamento, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Amém. Pode assentar, fique à vontade. Você está na casa do papai, e na casa do pai é bom que a gente sempre tem liberdade, né? Casa do pai é bom demais. Quando a gente chega na casa do pai, a gente tira o sapato, põe os pés no sofá, a gente pode abrir geladeira, né? Na casa do pai é muito bom. Por isso que eu amo estar na casa do pai. E eu quero dizer para você, eu sempre faço essa oração. Essa oração, essa palavra, ela é a minha oração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa dele todos os dias. Ah, irmãos, não tem preço.
Não tem preço isso aqui, ó. Você está convivendo, você poder sentir. Por mais que nós não podemos ficar abraçando, agarrando um ao outro, né? Porque um amoroso gosta de abraçar. Às vezes escapole alguma. Igual a minha amadinha tem um tempo que eu não vejo. Está lá em Santa Catarina. Quando eu assustei, é Deus purinho, né, irmã Divani? Que delícia ver a senhora aqui. Ela era minha companheira de oração também no Mulheres que Oram, né, irmã Divani? Não perdia uma oração nas quarta-feiras. E ela ainda fica lá, né, participando dos nossos pedidos de oração. Amém? Então eu quero dizer para você que o seu pedido de oração está aqui no bolso porque eu peguei da taça, tá? Mas ele é apresentado todos os dias na nossa intercessão e na nossa Mulheres que Oram, um grupo, irmãos, que nós temos, né, Valéria? Que a gente ora todas as quarta-feiras, às 15 horas, em favor da sua casa, do seu lar, da sua família, em favor do nosso Natanael, porque nós cremos e declaramos que Uberlândia, que a sua casa e a sua família pertence ao Senhor Jesus, amém? E se ainda você não ganhou o seu vizinho ou alguém da sua casa, pode ter certeza que este ano vai ser concluído essa bênção na sua vida, na minha vida, na nossa casa e na nossa família, porque é profético, amém? Em nome de Jesus. Eu vou falar sobre Jonas. Eu amo essa mensagem e ela fala muito ao meu coração. E como Deus ministrou essa semana fortemente a respeito de Jonas. Porque nós temos vivido situações tão difíceis nessa terra, por dificuldades, por situações tão adversas. Se a gente for olhar, a gente para e fica parado, né? Você fica ali parado, em choque. Se você começar a dar lugar a tudo que nós temos vivido, como pandemia, tribulação, quantas pessoas perderam alguém que ama, né? E são situações difíceis. Eu tenho, né? Ou seja, eu não tenho. Eu teria, desses 2 anos para cá, muitos motivos para eu estar parada, né? Para mim não falar, não fazer nada. Ou talvez assim, como muitas pessoas eu tenho visto, descrito do poder de Deus na sua vida. Mas eu tenho certeza para que o Senhor me chamou. O Senhor não me chamou para ficar de braços cruzados. O Senhor não me chamou para ficar em autocomiseração, né? Ó céus, ó dor. Não que a gente não sinta dor, porque perder alguém que você ama dói, e dói muito. Então eu passei por muitas situações adversas. Eu quero sim, como o pastor disse, falar daqui a pouquinho, um pouquinho da minha história. Mas eu quero falar nesta noite a respeito de Jonas. A palavra de Deus lá em Jonas, no capítulo 1, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Olha, essa palavra aqui, olha, mas Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Como se tivesse jeito, né, irmãos? De nós fugirmos da presença do Senhor. Porque se nós formos no mais fundo do abismo, lá Ele estaria. Ou se nós fôssemos no mais alto monte, ali também Ele estaria. Amém? Então não tem como, né? Mas Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. E ele pegou ali a cidade de Jope, ele desceu a Jope e foi para Tarsis. Ele pegou essa embarcação e foi para um destino diferente daquilo que Deus lhe ordenara. O que eu quero dizer, a palavra do Senhor a Jonas foi uma ordenança: levanta-te, dispõe-te, vai e clame contra Nínive. E a palavra de Deus diz que Deus falou assim com ele: olha, Jonas, porque a sua malícia subiu até
sei, eu vou por aqui. Nossa, tá fácil demais, eu estou sentindo que é para mim ir por ali. Mas não foi essa ordenança que Deus te deu. Deus te deu uma direção. E quando Ele te dá uma direção, é para você seguir nela. Não é para você desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É para você seguir à frente daquele propósito que Deus derramou sobre a sua vida, que Ele te ordenou. E assim, nós às vezes queremos nos desculpar daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, né? A unção, o poder, te deu autoridade, porque quando Deus te dá uma ordenança, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele fala assim, olha, eis que te dou o poder. Ele nos deu poder para pisar em serpentes, escorpiões, para orar pelos enfermos e declarar sobre ele a cura, para expulsar demônios em nome de Jesus. Ele nos deu poder. E por que às vezes nós fugimos da presença do Senhor e queremos fazer aquilo que nos cabe fazer, achando que é a maneira certa? E às vezes o pior, nós queremos colocar a culpa no outro daquilo que nós não fazemos. Porque é muito mais fácil dar desculpa do que você reconhecer do que é errado. Mas a palavra de Deus nos disse que nós temos que reconhecer quando erramos, quando nós somos falhos. A palavra de Deus diz assim, olha, lembra-te onde caíste e volta à prática do primeiro amor, não é assim? Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter este temor. E Jonas, ele foi embora e desviou-se daquilo que Deus tinha para ele. E ele foi para Tarsis, entrou dentro daquela embarcação, uma embarcação que todos os dias aquele tripulante estava acostumado a fazer, levando pessoas, levando cargas, levando coisas para o outro lado. Era uma coisa que ele estava habituado a fazer. Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei da época que os discípulos, foram pescar. E eles ficaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nada. E de repente, Jesus chegou e falou assim, olha, nada pegou, nada pegastes? Aí ele disse assim, Senhor, nada, passamos a noite toda. Aí ele disse assim, olha, lançai a rede. E Pedro era o quê? Um pescador, Ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. E de repente, ele falou assim, pela tua palavra eu lançarei. É diferente da atitude que Jonas teve. Jonas agiu erradamente. Ele fez o contrário daquilo que Deus tinha lhe ordenado. Eu sei que você sabe essa história de cor e salteado, porque é uma história que é muito pregada, que é muito ensinada. Desde que eu estou na escola bíblica dominical de 15, 16 anos que eu ouço falar sobre Jonas. Eu sei que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se você perguntar às crianças da nossa igreja, ela vai saber falar para você por que Jonas foi engolido por um grande peixe. E de repente a Bíblia disse que começou ali uma grande tempestade. E aquele povo começou a ficar amedrontado, assustado, porque grande era a tempestade que vinha sobre aquele navio. E de repente, a palavra de Deus nos disse que eles começaram a lançar sorte entre eles. Eles começaram a invocar o Deus deles para que aquela situação amenizasse. E de repente, o capitão daquele navio descobre Jonas dormindo, quietinho, de boa. Sabe, que vida boa, ele estava desse jeito. Jonas foge da presença do Senhor e ainda causa uma grande tempestade. Por causa da sua desobediência, quase toda aquela tripulação poderia, quase ou toda ela poderia ter morrido. Se aquele homem não atenasse a tempo e falasse assim, opa, vou falar com as minhas palavras, tá, irmãos? Tem um folgado dormindo ali, tem um
folgado, dormindo, nós passando tanto aperto, e ele dormindo ali como se nada tivesse acontecendo. E a Bíblia disse que aquele homem chegou até Jonas e falou assim: da onde é, quem tu és, o que acontece, que Deus que você serve? E Jonas começou a contar quem ele era. E quando eles foram lançando a sorte, né, e começou a pegar todas aquelas cargas, né, antes disso tudo, eles pegaram aquelas cargas e começaram a lançar no mar, para poder diminuir o peso daquela embarcação, para ver se melhorava, até eles chegarem até Jonas. E quando eles chegaram a Jonas, Jonas disse para ele o que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo, e mandou para que eles atirassem ele no mar, e que tudo isso iria passar. O que eu quero dizer para você nesta noite é que, às vezes, nós não precisamos de abrir mão de coisas que nós temos na nossa vida, mas às vezes nós temos que lançar fora, porque estamos no lugar errado e com a pessoa errada. Porque quando, eu sempre ouvi esse ditado, né? Uma laranja estragada estraga toda a caixa. É verdade ou mentira? Se você não for ali tirar ela fora, ela vai estragar toda aquela caixa de laranja. Mas às vezes, quando nós ouvimos a voz do Senhor e andamos na direção do Espírito Santo, nós não vamos precisar abrir mão daquilo que é nosso por direito, porque aquela embarcação era uma coisa contínua, uma coisa que se fazia todos os dias. Aquele homem tinha experiência daquilo que ele estava fazendo, e ele sabia que ele tinha que levar aquela tripulação, tinha que levar aquelas encomendas e chegar no seu lugar de origem em segurança. Mas ali estava um homem que tinha desobedecido uma ordem de Deus, e por causa dessa desobediência sobreveio aquela grande tempestade naquele lugar. Irmãos, isso nos faz refletir para a nossa vida. Às vezes estamos passando por situações difíceis, não porque Deus quer que isso aconteça conosco, é porque estamos tomando decisões erradas, ou porque estamos caminhando com pessoas que não contradizem aquilo que a palavra diz. Eu sempre ouvi, hoje eu vou falar muito do que eu ouvi, né? Eu sempre ouvi a minha mãe dizer. Eu era menina e minha mãe sempre me dizia, como ela não conhecia a palavra, ela falava os ditos popular, né, que a gente conhece. Mas conhecendo a palavra hoje, eles só mudaram. Eles, né, tinham que usar igual aquela palavra que eles falam assim, olha, Deus falou que Deus ajuda quem cedo madruga. Beleza, né? Então assim, faça a tua parte que eu faço a minha, né, que eu te ajudarei. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eles usam outras formas, mas eu creio que eles queriam dizer isso. Mas como eles não conheciam a palavra, eles falavam desta forma. E como a minha mãe não era conhecedora da palavra, ela sempre dizia assim, minha filha, tem um ditado que diz assim, olha, mostra-me com quem tu andes, que eu direi quem tu és. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, ande com pessoas que tenham sucesso na vida. Se você quer ser uma pessoa temente a Deus, se faz aliança com pessoas que temem ao Senhor. Se você quer ser uma pessoa de oração, junte-se a pessoas que oram, que pagam preço, que buscam a presença do Senhor. Agora, se você quer ser fracassado, une-se com pessoas que desobedecem a palavra de Deus e que desviam do propósito que Deus tem na vida dele. Porque daqui a pouco você vai estar passando por tempestade e o seu navio vai afundar. Então, cuidado. Nós temos que tomar cuidado e reconhecer onde erramos. E o mais bonito nessa história foi quando Jonas, né, falou o que era para eles fazer. Eles pegaram Jonas, lançaram sobre o mar. Eles tiveram medo? Não, eles queriam livrar a sua pele.
E assim, é aquela pessoa que você está fazendo uma aliança, que está fora do propósito de Deus. Na hora que você for lançado no mar, ele não vai estar nem aí para você. Sabe por quê? Se ele não teme a palavra de Deus, a voz do Senhor, dando uma ordenança para ele vai preocupar quando você gritar por socorro, ele vai te lançar nas mais profundezas, para afundar muito mais rápido. Irmãos, isso é fato. A Bíblia nos adverte a respeito dessas pessoas. Nós temos que ter cuidado com quem nós temos feito aliança. Qual é a missão que Deus destinou para você neste ano? É para você orar, pagar preço pela sua família? É para você buscar a presença do Senhor? É para que você coloque a sua vida no altar dele? Ou é para você fazer aliança com quem não vale a pena? Fazer aliança com quem Deus não vale a pena é querer ser melhor do que Deus, sabia? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Isso é fato. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E uma coisa é muito fácil. Nós queremos jogar e dar desculpa, colocar a culpa em outro, quando a decisão é nossa. A decisão ali era de Jonas. A ordenança foi para Jonas. A ordenança não foi para aquela tripulação. A ordenança não foi para aquele capitão, porque ele nem conhecia Deus. Mas ele sabia que alguma coisa tinha acontecido para que aquele mal sobreviesse sobre eles. Mas Jonas, ele teve a humildade. Tem uma parte que eu acho lindo, depois que ele foi lançado na boca daquele peixe, e ficou lá 3 dias e 3 noites, e dentro da boca daquele peixe, eu tenho que ler para vocês, porque isso me chamou muita atenção. Eu vou ler essa oração para vocês, olha. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Ele me ouviu. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Quando nós colocamos diante de Deus com humildade, quando nós colocamos diante do Senhor com sinceridade, sem nos desculpar, mas reconhecendo que nós erramos, que somos falhos, mas que nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando nós clamamos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E foi exatamente isso que Deus fez na vida de Jonas. Ele ouviu a sua oração, porque foi uma oração sincera, foi uma oração com o coração contrito diante do Senhor. E a Bíblia disse que naquele momento, aquele peixe, ele vomitou Jonas para a praia deserta, aquela praia, em terra seca. Ali Jonas, ele foi vomitado, ele foi devolvido, para a terra, em terra firme, para a glória de Deus, porque aquele mesmo homem que desobedecera a vontade de Deus, de cumprir o chamado, de cumprir a sua missão, aquele mesmo homem, meio às tempestades, reconheceu que estava falho, que tinha errado, que tinha fugido dos planos de Deus para a sua vida. Aquele homem agora se arrepende. E
faltava outra, né? Com certeza. Deus ouviu a sua oração. Amém? Deus ouviu a sua oração. E é isso que Deus fala conosco nesta noite. Para que nós clamemos a Ele, que nós busquemos a Tua presença, que nós nos humilhemos e reconhecemos que somos carentes da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão. Porque, irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando nós reconhecemos que erramos, não é você jogar a culpa no seu irmão. Ah, eu fiz isso por causa de fulano. Aconteceu isso porque fulano me fez pecar, fulano me fez irar, fulano e fulano. Então faz igual, né? A mulher que tu me deste, me fizeste pecar. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A salvação é individual, sabia? A salvação individual. Você vai prestar conta dos seus atos. Você não vai prestar conta do seu irmão. Você não vai prestar conta de ninguém que está perto de você. Nem nós que somos casados não vamos prestar conta do nosso cônjuge. A Bíblia diz que haverá dois na cama ali. Um vai de encontro a Deus e o outro fica. Se ele estiver fora da direção, fora dos planos e do propósito do Senhor, ele vai ficar. Que Deus tenha misericórdia e nos capacite a reconhecer, a se posicionar diante dEle, a reconhecer que precisamos da graça, do amor e do perdão dEle todos os dias na nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu quero dizer para você, olha, como eu dizia no início, esses 2 anos agora, né, 1918, até o final de 2020, eu tive N coisas para me parar. Né? Em abril, essa semana eu estava ouvindo a ministração do pastor, no dia que o meu filho faleceu. Eu não estou lembrando disso por piedade, não. Eu estou lembrando disso como testemunho mesmo, porque essa semana eu estava vendo os stories do meu filho, do Lucas. E ele tem a parte da ministração do Senhor, quando o Mateus faleceu, né? E no domingo, ele foi enterrado na quinta, no domingo, no culto, era um culto de Páscoa, né? E o Senhor estava pregando aqui, naquele dia, e foi um culto muito forte. Foi um culto assim que Deus falou muito forte no meu coração. E algumas pessoas diziam assim, mas você vai para a igreja? Eu não sabia dessa homenagem, né? Eu não sabia. E muitas pessoas chegaram e falaram assim, olha, vai viver o seu luto. Não vai para a igreja, fica em casa. Ai, irmãos, eu não quero ser santa não, assim, olha. Eu sou santa, né? Ou seja, eu sou santa. Mas eu quero dizer assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho emoções, eu tenho corpo, alma e espírito, né? Então eu tenho emoções, eu sinto dor, eu sinto saudade. Eu falei um dia desse que tem dia que todo motoqueiro que eu vejo na rua, parece que eu estou vendo meu filho. Era um menino muito alegre, era um menino dinâmico, um menino temente a Deus. Ele te conhecia hoje e já pregava para você. Ele te conhecia hoje e já te chamava para ir para a célula. Ele não tinha vergonha de falar de Jesus, de falar do amor de Deus. E isso era muito gostoso de se ver. Isso era gostoso de se ouvir. Porque quem é desde o início sabe exatamente o que eu estou falando. Porque quando ele via você chegar aqui, né, na porta, ele já te cumprimentava como se já te conhecesse há muito tempo. Então eu tenho certeza daquilo que Deus chamou e fez na vida dele. Eu tenho certeza o porquê, né? Porque o seu legado, ele nunca vai morrer. Porque eu acho que eu tenho um pouquinho dele, sabe, pastor? Eu não sei se é ele que teve um pouquinho de mim, né? Ou se eu tenho um pouquinho dele. Mas tem hora que eu me vejo fazendo coisas que eu via nele. E eu lembrei muito essa semana, eu falava assim, gente, eu fiz igual o Tim agora. Mas na verdade, não é porque eu fiz igual o Tim. Eu acho que ele espelhou algo de mim.
E eu sempre digo isso para os meus filhos: espelham em nós aquilo que é bom. Se porventura você vê eu fazendo alguma coisa errada, não faça. Sabe, porque a minha oração todos os dias é: Senhor, se há em mim algum caminho mau, endireitai as minhas veredas. É como o pastor sempre diz: se Deus salvou eu, o mais pior pecador, o resto é fichinha, irmãos. O resto é fichinha. E quando eu vi aquele negão daquele tamanho, né? Ele gostava muito de sentar nesse pedaço aqui, ó. E ele tinha 1,90 m mais ou menos. Ele abria o braço e ele dava glória assim, ó. O aleluia dele tomava conta da igreja toda. E era muito gostoso de se ver, porque você via que vinha de dentro da alma. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Isso é o verdadeiro adorador, um verdadeiro homem que busca a presença do Senhor. E isso é uma coisa gostosa de se ver. E quando eu via ele fazendo isso, para mim era uma alegria. E eu vi aquele vídeo, né? Eu lembrei de como era gostoso. Então eu dizia assim: Senhor, como não estar na tua presença? Eu recebi muitas mães que tiveram dificuldade porque o seu filho morreu. Quantas pessoas chegaram até mim? Quantas pessoas Deus me usou para falar com eles através daquela dor que eu estava passando? Eu não consigo entender como que você consegue ser tão forte. Aí eu falo: irmãos, não é eu, a força não vem de mim. Essa força vem de Deus. Essa força vem de cada um dos irmãos que oram, que estão ali intercedendo, que estão pagando preço pela minha vida. Como eu falo com as mulheres que oram nas quarta-feiras, eu sempre agradeço elas por elas existirem na minha vida. Ministério de intercessão da igreja. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Porque o poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza. E então eu quero dizer para você que não é a morte, não é a dificuldade, não é a escassez, não é o problema que vai te afastar da presença do Senhor, que vai fazer você tomar a direção errada. Quando Deus tem um propósito na sua vida e você reconhece isso, e você toma posse dessa missão que Deus tem para você, você não vai se desviar para a direita, nem vai desviar para a esquerda, não vai perder o foco no alvo que é Cristo, porque Deus te chamou para uma grande missão. Amém? E cumpre você tem que cumpri-la. Cabe você cumpri-la, o chamado de Deus. Eu glorifico a Deus, porque Jonas, por mais que ele se rebeliou no início, ele arrependeu, né? E ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele foi até Nínive, né? E ele clamou contra aquela cidade, porque o pecado daquela cidade já tinha chegado nas narinas de Deus. Mas Deus, né, aquela cidade, ela fez jejum, derramaram diante do Senhor. Até os animais daquela cidade jejuaram, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E a Bíblia disse que Deus se arrependeu do mal que iria fazer em Nínive. Amém? Eu quero dizer para você que a sua oração, a sua posição diante de Deus vai determinar quem você é e o que vai ser da sua vida. Amém? Você está ligado? Qual é a missão que Deus tem para você? Então toma posse e toma posição diante de Deus e para de dar desculpa. Aqui, olha, desculpa é para os fracos, tá? Desculpa é para os fracos. Então, irmãos, olha, levanta-te em nome de Jesus e obedeça o chamado que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Sabe por quê? Olha, se eu ficar aqui, eu falo até amanhã, entendeu? Eu gosto muito de falar. Gente,
Eu gosto muito de falar, mas eu gosto de falar até onde o Espírito manda, né? Então eu quero dizer para você que eu vou ainda ter oportunidades para falar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas no tempo certo, amém? Que você abra o seu coração e dê lugar à voz de Deus e seja um portador das boas novas. Talvez você não vai para Moçambique, né? Moçambique, irmão? Né? Talvez você não vai para Moçambique como o nosso irmão João e a Thaís, com sua família vai. Eu vou fazer uma coisa, posso, pastor? O senhor me dá liberdade? O irmão João, mas a sua esposa, tem um ministério muito lindo de missão. E esse ano eles vão estar indo fazer missão neste país. E eu quero dizer para você que talvez você não tenha condições de ir, mas você tem condições de ajudar alguém que está indo. Ou seja, você tem condições de ofertar na vida deles, amém? Eles estão fazendo uma corrente do bem. E essa corrente, eles querem 300 pessoas para estar ajudando eles durante essa missão. Sabe aquela oferta que você põe no seu coração? Que talvez você não tenha ela todo o culto para trazer, mas você fala assim: olha, eu vou tirar R$50 todo mês e vou depositar na conta deles. Irmãos, é tudo organizado, tem prestação de conta. Você vai saber o que está acontecendo, amém? Eu quero falar para você, e você que também que nos ouve, procura o nosso irmão João, procura a nossa irmã Thaís e faça esse compromisso com eles, de você estar ofertando mensalmente na vida deles, porque eu tenho certeza, enquanto eu não posso ir, eu posso ajudar alguém que Deus está enviando para ir, amém? Então isso é muito importante. Qualquer coisa, depois você procure ele, em nome de Jesus. E Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. O teu sangue é tudo que preciso para viver. Basta uma gota para curar todo o meu ser. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Adore o Senhor nesta noite. Levante as suas mãos. Abra os seus lábios. Se derrame na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos que o Senhor tem um propósito, um plano. Aleluia. Sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Eu vou crer para ver. Sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver. Sonhar acordado, viver. Aleluia. Pai, eu ministro agora sobre esses irmãos. Pai, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que estão aqui diante do Senhor, porque creem. Pai, eles creem e eles verão, porque quem crê pode ver a glória do Senhor. Pai, nós declaramos que nós não fugiremos do propósito, dos desígnios, dos planos. Pai, nós cremos que o Senhor nos chamou a uma vocação, a um chamado, a uma missão. Nós cremos, ó Deus, e cremos que o Senhor já nos tem conduzido para o centro da sua vontade, onde nós experimentamos o que é bom, perfeito e agradável. Pai, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, mas nós, ó Deus, entendemos, Pai, mediante a palavra também que foi ministrada aqui pela irmã Dilce, sobre a vida de Jonas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem também trazido corações, mentes, propósitos de volta, Pai, alinhando, Pai, colocando uma direção,
Ó Deus, que nós sejamos encorajados pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor ministre sobre nós, Pai, espírito de intrepidez, ousadia. Tira, Deus, toda covardia. Tira, Deus, todo espírito de desistência. Tira, Senhor, todo espírito de desculpa. Pai, que nós assumamos a nossa responsabilidade, mas sabendo, ó Deus, que muito maior do que ela é o privilégio que temos de sermos cooperadores, de sermos, ó Deus, instrumentos do Senhor, de sermos agentes de milagres. Pai, eu creio que esse milagre, ele vem nas nossas casas, ele vem no nosso casamento, na nossa família, ó Deus, sobre os nossos filhos. Pai, primeiro campo missionário é a nossa própria família. Nós profetizamos salvação, nós profetizamos restauração, nós profetizamos, ó Pai, a cura, a libertação, Pai, no nome de Jesus. E que esse mesmo Espírito, Pai, possa liberar esta onda, Senhor, do amor. Ó Deus, que em qualquer lugar, onde quer que estejamos, Pai, possamos ser, Deus, aqueles que levam o seu amor, que levam a sua palavra, Pai, que não se cansam, porque, ó Deus, aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam, eles correm, eles caminham e não se cansam. Nós somos os da fé que não retrocedem. E, ó Deus, nós ministramos, ó Deus, esta oração em concordância com a palavra que foi liberada aos nossos corações nesta noite, para o louvor da sua glória. E todos digam amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Será que você pode aplaudir bem alto ao Senhor nesta noite? Aplauda mesmo e dê um brado de vitória. Aleluia.